Como vai, Vinícius? Tudo bem? Continue. Tudo bem, Deodato. Prazer estar aqui. Prazer ter sido convidado no seu canal. Eu que agradeço, rapaz. O prazer é meu. Olha, eu vou fazer uma pergunta para você. Eu espero que você não fique muito bravo comigo. E faz de conta que não sou eu que estou perguntando, porque eu não quero a Bahia querendo cancelar o Deodato. Eu me fala uma coisa, esse teu jeito plácido, tranquilo, eu sei que é paulista que mora aí em Salvador. Esse jeito tranquilo você aprendeu com os baianos ou isso é só aparência? Não, é só aparência. Isso desde sempre, desde muito antes de sonhar de vir para cá. Já tinha essa calma aparente, né? Essa calma do lado de fora, porque por dentro é sempre um turbilhão. É uma Mas boa. viver na Bahia ajuda Vou... a tranquilizar por dentro também, em Salvador especialmente. Aqui é uma terra especial, um lugar especial, então me ajuda. Mas essa calma é realmente só aparente, vem desde de sempre, assim, desde criança. Então eu diria que você é uma bomba de efeito retardado. Essas pessoas muito plácidas e por dentro. Por aí, exatamente. Eu tenho os dois lados. Às vezes eu sou tranquilo, às vezes eu sou ligado demais. Cada um é de um jeito. Vinícius, você falou uma coisa que é interessante. Eu já estive em Salvador a trabalho algumas vezes. Aproveitei para passear um pouquinho aí lá no Pelourinho, no Mercado Modelo. Gosto, nos lugares de sempre aí. E um lugar aí que eu não fui ainda que eu gostaria, que eu pretendo voltar, que é a casa do Jorge Amado no Rio Vermelho, Rio né? Vermelho, isso. É um lugar muito bacana de se visitar, realmente muito interessante. Um acervo, né, dele, histórico, e acaba sendo um acervo também não só do Jorge Amado, da cultura brasileira no século XX, da história do país no século XX também, né? Então é realmente um lugar que vale a pena. Às vezes o pessoal que vem mais para turismo acaba ficando concentrado nas praias, né, ou no Pelourinho, e acaba deixando esse outro lado de Salvador, que é a parte cultural riquíssima, como talvez poucos lugares do país e do mundo, né? E dentro desses lugares, certamente a Casa do Jorge Amado é um dos que é uma parada obrigatória mesmo. Eu Quem gosta de estive. cultura. Uhum. Eu já corri o Brasil inteiro, eu dava aulas para universidades corporativas, então eu fui em quase todas as capitais, cidades do interior, e eu sempre reservava assim, uma brecha na minha agenda para fazer assim, conhecer os lugares. Eu costumo falar que eu ponho minha bermuda, meu tênis e saio andando pelos lugares atrás assim, de lugares Mas interessantes. é ótimo. Eu estive em Santiago do Chile com a minha esposa, já tem alguns anos, e fui em quase todas as casas do Neruda, do Pablo Neruda. Em Santiago, tem uma lá, onde o corpo dele foi velado. No litoral, numa cidade do litoral. Tem uma em Isla Negra. E em vários, eu vi fotos em várias dessas casas, eu vi fotos dele com Jorge Amado. Sim, assim como na casa do Jorge Amado, tem fotos dele com Neruda, com Sartre, enfim, com os nomes da literatura brasileira, quase todos, né? E, enfim, como eu falei, é uma pessoa que a visita, revisitar a vida dele é também revisitar a história da cultura do Brasil, da América, né? Um pouco também do último século. É realmente fantástico. E esse tipo vamos dizer, de turismo cultural, né? Ele é sempre muito bom. E muitas vezes, como eu falei, passa ao largo de quem vem para conhecer Salvador, por exemplo. É verdade. E acaba ficando ali no mais óbvio. Vinícius, você sabe que você enganaria bem, né? Assim, se você não falasse que era paulista, pelo teu jeito aparentemente sereno, o teu cabelo, o teu rosto, eu assinaria embaixo que eu estava diante de um baiano raiz ali. Não, o sotaque
entrega imediatamente. É verdade. Mas, segundo dizem, eu estou incorporando aqui um linguajar, os trejeitos, o próprio sotaque um pouco baiano, mas para quem está aqui, né, para quem é da terra mesmo, basta eu falar 2 palavras que já na hora percebe que tem alguma coisa estranha. E você falou uma coisa interessante. Eu me calava com isso para não ficar parecendo um cara que fica mistificando as coisas. Mas Salvador, eu não sabia explicar. Eu sempre achei que Salvador tinha alguma coisa de especial mesmo. A própria cidade, assim, eu não sabia explicar o que era isso. Uhum. Exato. É aquela coisa que você tem que vir para ver, né? É uma cidade que tem como dizer, uma energia, assim, um espírito outro, né? Muito, muito peculiar, né? Que acho que não se encontra em outras cidades do Brasil. E talvez não se encontre em outro lugar mesmo. E quando você chega é realmente diferente, né? Inclusive nas suas inúmeras contradições, né? Uma espécie de desfile de riqueza e pobreza que se encaminham, tanto a riqueza material quanto também a riqueza cultural, essa riqueza histórica, né? Então é realmente é um lugar mágico, assim, especial. Para mim, tem sido maravilhoso esses anos aqui. Que legal. Você não vai acreditar. Eu gosto muito, mas você coloca muito, muito de acarajé. Eu como acarajé é assim, um grande, bem feitinho, quentinho, feito na hora ali, com um prazer quase de joelhos, cara. Assim, eu amo Mas é bom acarajé. mesmo, viu? Mas é gostoso mesmo, viu? Acarajé é bom, vatapá é bom, a culinária baiana também, tem algumas coisas que eu não sou tão fã, mas acarajé e vatapá são coisas, porra, que ótimo. Não sei como não levaram para o resto do Brasil, assim, massificaram no resto do Brasil ainda, porque é muito bom. Eu sou Não dá para comer sempre, né? Porque é aquela coisa gordurosa e tal. Mas Mas, isso é um olha, segredo, ô Vinícius. É tão bom o acarajé, que quando eu vou aí, eu evito ficar comendo muito. Porque parece que eu preservo o sabor. Me incomoda comer demais e quero comer demais. Mas, Vinícius, deixa eu te falar uma coisa, cara. Como é o nome do livro que você escreveu, que ainda está no prelo, que não está pronto, e que vai ser o objeto do nosso bate-papo hoje? Como é o nome dele? Já tem um nome? tem sim. É indivíduo abstrato, o indivíduo abstrato, subjetividade e estranhamento em Marx. Ok. Legal. Então eu vou chamar a vinheta, daqui a pouco a gente volta, tá bom? Ok. Ok. Como eu falei antes da vinheta, eu vou bater um papo com o Vinícius sobre um livro que ele escreveu, que deve sair provavelmente no meio do ano. Mais para frente ele vai falar para a gente. E eu queria te fazer a primeira pergunta, Vinícius. Você fala em dialética e totalidade em Marx. Como é que é isso? Uhum. Então, vou tentar só explicar aqui, contextualizar um pouco o livro para chegar nessa pergunta, né? Porque o tema que eu abordo nesse trabalho, ele não é um tema muito comum, né, nos estudos sobre Marx, né, que não se tornou uma das pautas principais dos estudos marxianos ao longo do século XX, mas que nas últimas décadas tem aparecido com mais frequência, que é o tema da subjetividade. Ele é um tema que foi abordado por filósofos importantes, seja da teoria crítica, da escola de Frankfurt, da primeira geração, sobretudo, por Sartre e pelo existencialismo francês, mas geralmente nessas tentativas de propor os impactos subjetivos da conformação da sociedade capitalista, burguesa, industrial, esses autores sempre também avançavam em direção às suas próprias teorias, às suas próprias concepções.
O que nas últimas décadas tem reaparecido com força é um retorno ao próprio Marx e uma tentativa de trazer elementos novos da análise marxiana, que, por uma série de motivos, acabaram ficando em segundo plano num primeiro momento, nos primeiros 100 anos, vamos dizer. E aí, né, entra o que você me perguntou pelo seguinte, posso chamar de você, né? Por favor, eu prefiro. Porque em algumas versões do marxismo do século XX, a ideia da subjetividade, da formação da consciência, acabou sendo pensado muitas vezes como uma espécie de reflexo das estruturas macroeconômicas, né, das estruturas sociais, das relações sociais, que terminariam por produzir consciências que apenas, digamos assim, refletiriam a realidade dessas estruturas. Então, uma concepção um pouco mecanicista, que aparece, sobretudo no chamado marxismo oficial, no marxismo soviético. Então, seria como se o indivíduo fosse um simples produto de seu meio. E aí, se a gente vai analisar o texto marxiano, tanto em obras de juventude quanto em algumas obras mais tardias, já, né, ligadas ao projeto de crítica da economia política, a gente percebe que há ali no Marx uma dialética muito mais refinada dessa relação entre sujeito, né, sujeito aqui pensando como indivíduo, e o seu meio, né, tanto o seu meio circundante mais próximo, as relações mais imediatas, quanto essas estruturas sociais que conformam a nossa sociedade. E aí, para a gente entender essa relação, essa dialética, é preciso levar em conta um princípio fundamental, né, do pensamento dialético que Marx toma lá de Hegel, que depois o Lukács, no século XX, vai reforçar bastante, que a ideia de que todo fenômeno, todo objeto concreto, todo objeto que a gente vai analisar, ele é multiplamente determinado. Ou seja, ele possui uma série de predicados que o constituem enquanto tal e que nem sempre esses predicados, ou na linguagem hegeliano-marxista, essas determinações, nem sempre elas caminham, né, num sentido homogêneo, linear. Muitas vezes essas determinações podem ser até contraditórias entre si. E, por isso, dirá Marx, diz Hegel, diz como o próprio Lukács, como eu falei, dentre outros, para a gente compreender esse objeto, esse fenômeno, seja ele um indivíduo, seja uma determinada formação social, é preciso olhar para o seu todo. É preciso olhar para a totalidade e verificar como as diversas dimensões, as diversas determinações, elas interagem entre si. Então, por exemplo, numa perspectiva nessa perspectiva mais mecanicista que eu citei agora há pouco, é muito difícil explicar por que um indivíduo que, por exemplo, está na condição objetiva de trabalhador, de assalariado, de vendedor da sua força de trabalho, ele não tem a assim chamada consciência de classe, né, ou não tem uma visão de mundo, para a gente falar de um modo um pouco mais simples, compatível com aquilo que se supõe ser o resultado desta presença dentro daquela estrutura. Ou seja, que o trabalhador, por exemplo, ele tem uma visão de mundo que esteja mais vinculada a valores ou a ideais que estão mais à esquerda no espectro político, por exemplo.
fosse assim, inclusive, né, o problema político que o marxismo coloca, ele seria facilmente resolvido. Se todos os trabalhadores tivessem consciência da sua realidade comum, da exploração da mão de obra a que estão submetidos, das condições de exploração sociais, de exploração social, perdão, a que estão submetidos cotidianamente, e se unissem em uma ação política comum, eles fatalmente derrubariam todo o sistema político e econômico e poderiam construir um outro, na medida em que são, objetivamente falando, maioria. A gente poderia até pensar isso mesmo numa situação parlamentar muito, muito, muito simples. Se todos os trabalhadores votassem apenas em partidos de esquerda, esses partidos seriam maioria e iriam poder fazer as reformas ou as mudanças que quisessem. E a gente sabe que não é assim, não funciona assim, possivelmente nunca funcionou assim. Então a gente tem essa contradição. Um indivíduo que pode ser um trabalhador e, ao mesmo tempo, ter posições políticas, morais, religiosas, fortemente conservadoras. Numa análise mais superficial, isso vai ser uma contradição inexplicável. Seria dizer que aquela pessoa ela defende pautas, valores que, em última análise, estão contra ela mesma. Então, como que a gente lida com esse tipo de fenômeno? Essa preocupação aparece ao longo do século XX nesses autores que eu mencionei, e alguns outros, mas, a despeito do que possa aparecer para aquela leitura mais superficial do Marx, elas já estão no próprio Marx. Então, fazer esse caminho, o que eu me propus, tendo em mente que a análise da subjetividade, que é, no final das contas, do que a gente está tratando, a análise do sujeito, de como os sujeitos se formam, como as consciências se formam, como nós assumimos valores e práticas no nosso cotidiano, somos constrangidos, sendo constrangidos ou não, como esse processo se dá, tendo em vista que nem estamos falando de um processo mecânico causal, ou seja, de um indivíduo que é um mero produto, um mero fenômeno de estruturas, mas sem também achar que essa formação do indivíduo, essa formação da sua consciência, ela é imune ou independente dessas mesmas estruturas. Okay. Então, encontrar esse ponto, que é esse exercício que a dialética nos permite, que a lógica dialética nos permite, de encontrar essas interações que, inclusive, podem ser contraditórias entre si. Ok. Vinícius, você fala em estranhamento e abstração. Me corrija se eu estiver errado ao te colocar da seguinte forma. Eu sempre pergunto para quase todos os pesquisadores se ele teve o devido estranhamento, distanciamento do objeto da pesquisa, no sentido de não contaminar com o querer pessoal. É nesse sentido que você fala em estranhamento e abstração, ou não tem nada a ver? Não. O estranhamento é um conceito que aparece no Marx, aparece já em Hegel. Geralmente, ele é tratado como alienação, o termo mais comum. A questão de estranhamento é só uma questão da tradução que eu acabei utilizando do texto do Marx, que traduz o termo alemão por estranhamento. Mas, se a gente quiser, a gente pode falar alienação, que é um vocabulário mais comum a todos, mais disseminado. Alienação colocada enquanto a base da pirâmide social que não tem consciência da exploração a que ela é sujeita, é nesse sentido ou não? É isso, mas este não ter consciência da sua realidade, ele está
imerso em uma série de outros processos que passam frequentemente despercebidos, né? Que são, para ser bem sintético, a separação que ocorre historicamente entre produtores, entre os indivíduos, entre trabalhadores, né? O Marx usa esse termo produtores, de um lado, e de outro, as condições para exercer o seu trabalho, né? Para produzir de fato. Então, a gente tem uma separação, né, que, por exemplo, historicamente se verifica quando da tomada de terra de camponeses na transição da Idade Média para a Idade Moderna, né, para o mercantilismo e para os primórdios do capitalismo. O próprio Marx denuncia, né, como as novas cidades e essa nova estrutura social ela ocorre a partir do confisco, né, do roubo mesmo de terras de camponeses que, de uma hora para outra, se viram despossuídos. Né? Quer dizer, você tem ali a sua terra, naquele momento, que você planta e ali você produz a sua vida, digamos assim, e, de repente, você não tem mais nada. Né? Você é aquilo que, no vocabulário mais jurídico, você é um sujeito livre. Livre, inclusive, de ter qualquer vínculo com qualquer tipo de coisa. Então, esse processo, para o Marx, está na base de um processo, uma dinâmica muito mais ampla, que é a de uma separação radical entre aquilo que a sociedade produz, aquilo que a sociedade faz, não apenas em termos de produtos, de objetos materiais, mas também que é da ordem espiritual, de uma ordem intangível e material, e a separação entre a sociedade e esses produtos. Produtos esses que incluem, inclusive, as próprias relações sociais que regem nossas vidas cotidianas, que são criações, né, por assim dizer, nossas, não são as relações sociais típicas da nossa ordem, as relações capitalistas, as relações burguesas, as relações jurídicas, elas são relações que aparecem em um determinado momento histórico, quer dizer, elas não são naturais. A forma como nós interagimos entre nós mesmos, ela é uma forma construída, uma forma artificial, que inclusive não se reproduz nem na história do Ocidente em outros momentos e tampouco em outras culturas, em outras formas de vida. Então, essa separação entre os indivíduos, os sujeitos e os seus objetos termina por impor a lógica desses objetos para os próprios sujeitos. Aquilo que nós criamos se volta contra nós, ou aparece, né, diante de nós como alguma coisa autônoma, como se fosse algo natural. Né? Pensando na medida do tempo, as relações sociais, a lógica que preside a nossa sociedade, né, por exemplo, a lógica mercantil, sobretudo, elas vão aparecendo pouco a pouco como se fossem dadas, né, como se fosse algo que está aí desde sempre, e, portanto, também continuará aí até sabe-se lá quando, e a qual nós temos de nos sujeitar. Então, o estranhamento ele vai nesse sentido. Né? Eu acho que o sentido que você colocou no início é aquela, vamos dizer, aquela precaução, né? Aquela precaução básica de todo cientista, de todo pesquisador, de tentar fazer com que o seu objeto fale. Né? Porque quando a gente vai pesquisar, seja em qual área for, cada uma, claro, tem suas especificidades, mas o que a gente tem aí sendo, né, inclusive tomando aqui um ensinamento do próprio Marx, deixar-se levar pelo objeto de estudo.
Claro que, no caso da filosofia, que a gente não tem respostas exatas, né, cálculos ou demonstrações ou provas, essa separação ela sempre se dá até um certo ponto, porque a própria forma como nós decidimos analisar um objeto, ou primeiro a própria escolha de um objeto, depois a forma como nós decidimos analisar, quais resultados inicialmente nós esperamos e que aparecerão ou não, isso já é um depósito de valores subjetivos do próprio pesquisador. Essa separação ela não tem como ocorrer plenamente, como se do mesmo modo como isso é trabalhado em grandes áreas das ciências exatas e naturais. O Sartre dizia que o problema das ciências humanas, problema não, né? O específico das ciências humanas era que, diferentemente de outras áreas, né, na nossa, o objeto investigado é o próprio investigador, no final das contas. Porque quando a gente está analisando um fenômeno humano qualquer que seja, de alguma forma nós estamos nos analisando também. Então, essa separação ela é sempre problemática. Sempre cria uma tarefa difícil, né, que é o que você comentou, de não deixar o resultado da pesquisa, às vezes, contaminar certas expectativas. Mas é sempre uma tarefa, é sempre um desafio para a gente. Ô, Vinícius, eu vou dividir a próxima pergunta em duas partes. Pensando em quem está nos assistindo e que, eventualmente, possa desconhecer o tema. No teu livro, você revisita a reificação e mercado. Então, eu queria que você voltasse ao conceito clássico de reificação para o grande público que está nos assistindo e já aproveitasse para comentar se você deposita novas perspectivas sobre a reificação. A revisita que eu faço, na verdade, é só uma retomada do conceito tal como ele aparece no Marx, sobretudo ali no capítulo do Fetiche da Mercadoria, né, na seção 4 do primeiro capítulo do Capital, para indicar como, né, este fenômeno do estranhamento ele é operado por Marx no âmbito da produção, ou seja, nessa separação entre produtores e meios de produção, e ela se apresenta também no âmbito das interações sociais, das interações de troca, que são na nossa sociedade inteiramente mediadas pelo mercado. E que ali você tem uma configuração específica desse estranhamento, a qual Marx denominou reificação, que no final das contas é essa inversão entre sujeito e objeto, né? Aquilo que o objeto se torna o sujeito, né? O objeto sendo aquilo que nós possuímos, meios de produção, ou força de trabalho, ou objetos mesmo, né, no sentido comum do termo, para compra e venda, ou dinheiro, são essas coisas que se tornam sujeitos do mercado, né, sendo o indivíduo humano ali um mero portador. Não importa quem tem o dinheiro, quem tem a força de trabalho, aquele indivíduo ele é apagado, né, ou ele está subsumido àquilo que ele tem. Então, esse é o sentido da reificação. E aí, a outra pergunta... Se você depositou olhares expandidos ou outros olhares sobre a reificação. Nesse contexto do livro, foi basicamente fazer esse desenvolvimento, okay, a partir ali do próprio Marx. Ok. Tem um capítulo específico sobre indivíduo e sociedade, no teu livro, Indivíduo e Sociedade. Eu queria saber se você trouxe alguma generalização sobre a perspectiva da existência humana. Generalização em que sentido? Não, algumas considerações, vamos colocar assim. Sim, não. Um dos propósitos do livro, né, mais do que ser apenas uma exegese de Marx, ele não é, tanto que, na verdade, os 2 primeiros capítulos são dedicados à análise do texto marxiano, mas os outros 3 que compõem a obra
fora a conclusão, eles são dedicados a pensar, né, refletir a partir do que essa base de Marx pode nos oferecer, pensar problemas contemporâneos que dizem respeito a esse tema, né, da subjetividade, e um deles, ou talvez o principal deles, seja exatamente essa questão do sentido do existir, né, que é algo que eu trago também da minha formação acadêmica em filosofia, muito ligada ao existencialismo, a Sartre, mais especificamente. Então, essa era uma das minhas preocupações. Né? Por isso que eu disse que não são temas usualmente tratados no âmbito dos estudos marxianos, né? Mas que eu acho que é possível, a partir dali, não se limitando apenas ao Marx, mas a partir dali, refletir um pouco em contraste com aquilo que é a nossa sociedade hoje, né? Essa sociedade, né, do chamado capitalismo neoliberal ou pós-moderno. Então, como esta nova fase do capitalismo que a gente vive aí há cerca de 4 ou 5 décadas, como ela, ao mesmo tempo, radicaliza os preceitos econômicos, né, dessa sociedade, realiza uma plena mercantilização das coisas e das pessoas, e com isso impõe, né, uma sensação de gratuidade da existência mais forte do que talvez tivemos em outros momentos. A ideia de que a existência humana ela é desprovida de sentido, o que ela é fonte de sofrimento, não é uma ideia nova. A gente encontra, né, no próprio livro eu menciono, a gente tem lá em Pascal, por exemplo, no início da modernidade, o espanto pascaliano diante da infinidade do novo universo que está sendo descoberto, né, e uma espécie de resposta de um sujeito que é um fervoroso cristão a este novo mundo, literalmente, que está se abrindo, né, e que torna o indivíduo humano uma ínfima porção daquilo que é o universo. E isso vai se desenvolvendo ao longo da modernidade. O próprio existencialismo, em um certo sentido, com o Kierkegaard no século XIX, ele surge um pouco dessa percepção, né, de um certo abandono, de um desamparo do indivíduo humano, essa perda dos absolutos, do qual Nietzsche vai trabalhar também, vai classificar, né, vai juntar como sendo a morte de Deus, que é a morte desses referenciais absolutos que ajudavam a dar sentido à nossa vida. E, de certa forma, o século XX e o XXI, sobretudo, parece o momento da dissolução, a dificuldade que nós temos, inclusive, de pensar outras formas de viver, outra sociedade, outra lógica. Né? E aí, não por acaso, a gente tem um cenário de intensa fragmentação da vida social, da própria vida individual, né? A ideia por exemplo, de uma vida. O Sartre, por exemplo, falava de projeto existencial. Se a gente leva isso para o lado mais prático, né? Até pouco tempo atrás, era relativamente comum, né, a gente conseguir identificar plenamente um indivíduo com a sua profissão. Né, porque o sujeito ele entrava ali numa fábrica, ou numa oficina, num escritório, e ali ficava 30, 40 anos, se aposentava, ele era aquilo, né, era um operário, era o trabalhador dessa loja, dessa fábrica. E hoje não. Né? Hoje contratos temporários, trabalhos intermitentes, né, uma movimentação constante, que, inclusive pautada pelo desemprego, uma lógica mesmo de que a gente tem que estar a todo momento imbuído de um novo projeto. Né? Então, hoje é muito difícil você identificar alguém e falar essa pessoa ela é tal coisa, porque
ela é tal coisa hoje, amanhã ela começa uma outra profissão, uma outra área. Muitas das vezes, né, e aí vem a parte problemática, muitas das vezes não por vontade própria, né, porque aí tudo bem, mas por imposição mesmo do mercado, né, dessa lógica autônoma que faz com que, né, cada um tenha que se virar ali a cada momento dentro das oportunidades que aparecem, quando aparecem. Então, essa fragmentação do próprio indivíduo, que não se reconhece. Né? O que eu sou? Eu sou, depende. Né? Às vezes, de manhã eu sou pedreiro e à noite eu sou segurança. De manhã eu trabalho no escritório, à noite eu rodo Uber. Esse indivíduo tem a sua própria identidade fragmentada. Né? Não só a partir disso, mas esse é um dos exemplos mais patentes. Então, isso conduz a um cenário que eu, né, defendo no livro, que é de uma radicalização desse estranhamento que o Marx tinha analisado lá no século XIX, mas que hoje se intensifica de uma forma que talvez ele mesmo não pudesse prever. E isso tem impactos importantes nessa questão que talvez seja a questão mais cara a todos nós, que é do próprio sentido da nossa existência. Né? Quer dizer, por que a gente está fazendo tanta coisa, trabalhando tanto, ganhando tanto dinheiro, se não vai aproveitar... Ganho tanto dinheiro, não ganho tanto dinheiro quando é possível. Se não vai aproveitar, se não tem tempo. Né? O Marx ele tem uma frase muito interessante, né? Ele fala que o bem mais valioso do ser humano é o tempo. E ele vê, olha... Uma pessoa que fica 12 horas dentro de uma fábrica, e essa pessoa ela não tem tempo para nada, ela não tem como viver. Ela vive, né, para usar aquele jargão, ela vive para trabalhar. E hoje, né, o que a gente assiste, grandes cidades, sobretudo, é a pessoa que fica ali 8 horas, 10 horas no trabalho, mas não sei quantas horas no trânsito. E aí, hoje a gente recebe WhatsApp, e-mail e não sei o quê durante o tempo livre, né? Quer dizer, são uma série de fenômenos que alguns autores do século XX já alertavam, né, já observavam, mas que ganha uma dimensão, né, uma amplificação inédita. E, quer dizer, se você está o tempo todo ocupado, sobretudo com algo que não é seu, né, quer dizer, um trabalho para o outro, você não vive, né? Você passa a vida aí sem viver. O Vinícius, dentro dessa linha de raciocínio que você está falando, eu me lembrei de um capítulo do teu livro, onde você trabalha liberdade, democracia e neoliberalismo. Uhum. Fale um pouquinho sobre essa captura da política pela economia. Você já antecipou, mas eu gostaria que você falasse mais um pouquinho. É isso, né? Dentro dessa fragmentação e dessas nossas, eu diria, dessa nossa perspectiva bastante enferrujada, né? Que não dá espaço para a gente imaginar coisas novas, né? A imaginação ela é toda capturada pela lógica do mercado também. Também a percepção de novos horizontes, né, de novos paradigmas, de novos modos de vida é absolutamente comprometida. E aí surge um fenômeno interessante, maléfico, mas que deve ser devidamente analisado, é que essa imposição irrestrita da lógica do mercado, da lógica do capital, para todos os domínios da nossa vida, sequestra a política democrática no sentido forte, na medida em que ela impõe aquilo que se chama comumente de uma agenda, né, aquela agenda econômica, aquilo que todo governo tem de fazer para ser responsável do ponto de vista fiscal, orçamentário, para ser antenado com a modernidade, para não ser, como se diz, populista, ou, enfim. Essa agenda ela acaba por limitar fortemente a ação política, né? A ação política no sentido forte, que está ligado justamente à liberdade de a gente poder decidir
como nós vivemos a nossa própria vida dentro da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Com essa autonomia, né, precisamos de tal coisa. Nos faltam escolas, nos falta dinheiro, orçamento para a saúde, para a educação, nos faltam políticas culturais. Aí vem sempre o outro lado dizer, olha, mas não tem dinheiro, olha, mas vai estourar o orçamento, olha, mas tem sempre esse constrangimento, né, essa marra econômica, que é uma marra construída a partir de uma certa lógica, que é a lógica da expansão do capital. Com isso, né, a própria noção de democracia, ela perde força, porque é como se limita de modo absurdo a ação de governantes, né? O que não por acaso tem criado percepções cada vez mais difundidas pelo mundo de uma separação, né, pensando na democracia representativa, de uma separação grande entre representantes e representados. Aquela coisa de você eleger alguém e aquela pessoa não satisfazer as expectativas que se criaram em torno dela, o que abriu o caminho, inclusive, para fenômenos como o próprio Bolsonaro aqui no Brasil, Trump nos Estados Unidos, e outras manifestações que ocorreram na Europa, de ascensão de governos que, de alguma forma, se colocam contra um sistema, né, embora sejam fruto dele, estejam muito entranhados nele, mas exatamente porque há, às vezes, a percepção de que né, as mudanças de governo não importam, não resolvem os problemas. Então, isso é uma captura da política pela economia, né? No fundo, a nossa margem de manobra política hoje, ela é extremamente restrita, né? A política vira uma administração. É uma operação matemática. Olha, tem tanto aqui no orçamento que sobrou depois de fazermos todos como se diz, os contingenciamentos necessários. Sobrou tanto, aí é uma questão só de ver, olha, desse tanto X vai para a saúde, X vai para a educação, pode pôr um pouco a mais, um pouco a menos, mas quer dizer, o substancial não é tocado, né? A política, nesse sentido forte, ela cede espaço para uma administração que é uma temática de arranjo de orçamento. Vinícius, muito bom. A gente está caminhando para o final e eu tenho mais uma pergunta. Aliás, duas perguntas. Quando é que provavelmente o seu livro deve sair do prelo? Mais ou menos em que mês? Junho ou julho, né, mas até o meio do ano, aí, de qualquer forma, ele deve estar já à disposição, à venda. Já fechou com a editora? Sim, está na fase final de ajustes de texto, de diagramação, então... Qual é a editora? A editora é a Paco Editorial. Tá, então eu vou falar para você que está nos assistindo, depois que eu subo o vídeo para o YouTube, para eu mexer no vídeo, eu teria que baixar e tal, e eu não costumo fazer isso. Mas eu posso editar a descrição do vídeo, tá? Que fica logo abaixo do nome do vídeo. Então, eu assumo o compromisso aqui com você que está nos assistindo, em função da relevância e do enorme interesse que o livro do Vinícius me despertou, eu acredito que deve despertar em você que está nos assistindo. Então, eu vou pedir para o Vinícius, quando o livro sair, por gentileza, Vinícius, me mande o link para quem quiser comprar, que eu vou colocar na descrição do vídeo. Então, mais ou menos ali em junho e julho, você que está assistindo, tiver interesse, vai lá na descrição que você vai ter o caminho para adquirir. Beleza. Uhum. Vinícius, a minha última... Eu que agradeço a sua disponibilidade em bater papo, em trazer diferentes alternativas aí para a gente pensar e repensar a sociedade. E é nesse sentido que eu quero te fazer uma pequena provocação, meu amigo. Eu gosto sempre de fazer uma pequena provocaçãozinha no bom sentido, no sentido de despertar novos debates, novas buscas para
encontrarmos uma sociedade cada vez mais justa e menos corrupta, que é o que todos nós queremos. A minha pergunta é a seguinte: nós estamos vivendo num momento de polarizações extremas, aliás, já está se arrefecendo um pouco, mas já foi pior, mas, assim, de binarismos, capitalismo, ultraliberais, comunistas em lados opostos. E eu bati um papo com um amigo, viu, Vinícius? Eu não sei se você já está se considerando meu amigo. Para mim, você já é. Quando eu for em Salvador, nós vamos comer uma acarajé. Com certeza. Mas qual que é a minha... Na verdade, não é provocação. Eu queria... a tua posição em relação ao que eu vou colocar. Eu tenho um amigo em Minas, da academia, da Universidade Federal de Juiz de Fora, que escreveu um livro. Ele até me mandou aqui, ó. Vai cair aqui. Sobre o liberalismo social, propondo como uma terceira via, equidistante dos extremos. Eu queria saber se você tem lido alguma coisa e tem alguma opinião sobre uma terceira via ou a possibilidade de terceiras vias. Eu tenho encontrado algumas propostas para a terceira via diferentes. Eu tenho essa do Camerino, que é muito interessante, o liberalismo social, e tem de uma cigana da academia, cigana que está na academia em São Paulo, pós-doc, que tem uma proposta para terceira via bem interessante. Ela busca no movimento anarquista, mas isso é assunto para outro momento. Eu queria saber a sua visão, Vinícius. Olha, bom, essa discussão, né, entre um meio termo entre o comunismo mais radical e o capitalismo, né, o capitalismo liberal, ela acompanhou toda a trajetória do marxismo, né, desde pelo menos 1901, 1902, quando você tem o primeiro racha e um Partido Social Democrata alemão, russo. Então você tem, né, transformações da social-democracia, aí os partidos comunistas, né, depois os partidos socialistas, trabalhistas, no caso brasileiro também. E eu diria que o que a gente viveu, né, durante o período, né, nesse século do Brasil foi exatamente um meio-campo entre esse capitalismo mais selvagem, né, que a gente, eu diria com toda certeza, hoje tem implementado, ou em tentativa de implementação por parte do governo federal, e uma perspectiva mais arrojada, mais eventualmente até revolucionária. Então, basicamente, a gente teve essa mediação por um tempo no Brasil, em outras partes também, né, de governos sociais-democratas. A própria América do Sul, né, ela é cheia de exemplos de governos que se dispuseram a que ainda dentro da ordem capitalista, sem rompê-la decididamente, promoveram certas reformas sociais, estruturais. Quase todos os países da América do Sul passaram nesse século também, o Brasil também, alguns em grau menor, outros em grau maior. Mas há um ponto, né, um ponto de fundo, que é esse que eu tento chamar a atenção no livro, que é o de vivermos uma sociedade de mercado plenamente, de uma mercantilização geral, que, inclusive, como eu tentei falar agora há pouco, passa também pela política. O que eu vejo hoje como tarefa, e até o livro ele se encerra basicamente com essa perspectiva, é que para que a gente possa pensar transformações sociais, é preciso que a gente possa recuperar, ou que a gente recupere, o direito à política nesse sentido forte. A política como exercício de autonomia e liberdade, e não como um mero arranjo matemático de
quanto dinheiro vai para um lugar ou vai para outro. Não que isso não seja importante, obviamente que é, mas eu acho que a política, né, ela precisa de projetos maiores, ela precisa ganhar esse espaço, reconquistar esse espaço que o neoliberalismo em geral acabou, né, destruindo, acabou sufocando em favor desse reducionismo, né, esse constrangimento da ação política a essas ordens do mercado. Então, acho que recuperar o direito à política é um passo que nós temos de dar para que, inclusive, novas perspectivas, novos horizontes, novas possibilidades voltem a aparecer. Então, nesse sentido, quer dizer, a gente tem dentro da filosofia várias frentes, né? A gente tem, por exemplo, autoras como a Nancy Fraser, por exemplo, que lida com a questão da justiça distributiva, com a questão das relações também de poder que se passam, né, nas temáticas, nos problemas chamados identitários, né, que são hoje uma pauta importante dentro da agenda política geral, social, inclusive no caso brasileiro. Temos o lado marxista, né, e aí com frequências diferentes, o marxismo mais radical, o marxismo, vamos dizer assim, né, um pouco mais reformista, e há uma produção teórica intensa sobre esses desafios no campo da economia. Você tem uma série de economistas vinculados à IPEA e a outras fundações de pesquisa que trabalham, né, nesse sentido de romper um pouco com esse círculo vicioso no qual a economia capitalista nos encerrou. Então, lá fora, você tem o Piketty, que ficou famoso, economista havia há um tempo. Então, há uma produção, e há a produção marxista também que se ocupa disso, tanto na filosofia quanto no âmbito da economia ou da sociologia. Mas a minha posição, particularmente, é essa. A principal pauta que nós temos hoje, a pauta que é fundamental para que outras, inclusive, possam se efetivar, possam ser resolvidas, é que a política retome seus direitos, que a política seja, de fato, uma esfera de liberdade e não uma esfera de ajuste do mercado. Ok. Vinícius, então eu fico aguardando ali por volta de junho, julho, você mandar o link para quem quiser comprar o teu livro. Pode deixar. E eu quero te agradecer por separar esse tempo aí para a gente bater esse papo, para a gente trocar ideias aí. E fica o convite. Passou a pandemia, você aparecendo aqui pela região de Campinas, São Carlos. Uhum. Se der, aparece aqui que a gente vai tomar uma cervejinha no mercado municipal e bater papo, prosear, tá bom? Opa, tomara que seja logo. Apesar de todo o esforço contrário do governo, tomara que seja logo. A gente possa conversar assim. Igualmente, quando vier a Salvador, está convidado também para um acarajé e uma cerveja aqui, a beira-mar, com aquela vista que Salvador tem. Valeu, um abração. A gente se fala, tá bom? Tchau, tchau. Obrigado, Deodato, pela entrevista.